Há 2 dias eu ouvi um pastor falar sobre paciência. E ele disse que paciência é a ciência da espera, da continuidade e da paz. Eu achei tão interessante, eu fiz algumas anotações e claro que isso ia virar conteúdo aqui para o nosso canal. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva e não esquece de já coloca um like aí, coloca já para você não esquecer, porque senão você vai esquecer. Esse like ajuda para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E compartilha também no seu grupo de amigos, no seu grupo da igreja. Compartilha aqui o conteúdo. Sempre eu tenho trazido assuntos relacionados ao casamento, aos relacionamentos. E a gente fala de tudo. Tudo que pode virar assunto, de finanças, até receita a gente vai ter aqui. Então se inscreva, tá bom? Por onde eu vou, sempre eu escuto alguma coisa, sempre eu vejo algo de que faz parte do cotidiano de outras pessoas que também são casadas. Então, muitas vezes eu vejo assim muitos assuntos que podem virar conteúdo sim. Claro que eu não vou entrar aqui e falar da vida de ninguém, não é disso. Mas a gente fala sobre assuntos que são pertinentes a todo mundo, a todos os casais. Por exemplo, esse assunto da paciência, gente, olha, hoje mesmo eu precisei exercer a paciência, mas o assunto de hoje vai ficar para um outro vídeo, porque eu já estava com esse roteiro aqui pronto. E aí o pastor disse que a paciência é a ciência da tolerância, é a ciência da espera, da continuidade e sobretudo da paz. Quando a gente perde a paciência, na verdade a gente perde muito mais coisas do que só a paciência. E o que se perde pode ser até um momento de reconciliação. E o pior de tudo, pode ser até o casamento. Você já se perguntou o que é que eu perco quando eu perco a paciência? Principalmente quando eu estou no auge da ira, no auge da raiva, que é quando normalmente a gente chega ao ponto de perder a paciência. E essa é uma pergunta poderosa para se fazer. Imaginem a seguinte ilustração. Dona Lúcia e seu Arnaldo, casados há 15 anos. Toda vez que ele deixava a toalha molhada em cima da cama, ela explodia como se fosse a Terceira Guerra Mundial. E ele, por sua vez, ficava calado, até juntar 15 anos de silêncio e ele sair de casa com a mala, dizendo assim: não foi a toalha, foi a sua falta de paciência. E o que acontece nos casamentos é que de fato não foi a toalha, foi a ausência da capacidade de continuar, de tolerar, de esperar e de ter paz. Eu nunca tinha parado para pensar no que significa a falta de consciência e foi assim muito bem colocado o que o pastor em questão citou, que ele falou todas essas coisas. Se você já teve a oportunidade de ler o livro de Tiago, ele aborda demais sobre a paciência. Ele ensina que a paciência é mais do que o suportar, é seguir em frente mesmo quando fica difícil. E então ele nos dá o modelo do próprio Senhor Jesus. Quem mais precisou exercer tanta paciência quanto o próprio Senhor Jesus, gente? Se a gente for falar de pecadores, Jó foi uma pessoa que perdeu absolutamente tudo, mas ele soube ser paciente. E claro que não foi fácil, claro que não foi. Se você já leu o livro de Jó, você sabe que ele pastou, ele assim, foi muito difícil para ele, mas ele não desistiu, ele não perdeu a esperança e no final ele colheu tudo em dobro. Olha como Deus faz as coisas. O casamento é o lugar onde nós vamos aprender a viver em sociedade. É o lugar que quando nos tornamos adultos, é o lugar onde nós vamos exercer os aprendizados da vida. Nós vamos aprender a conviver, nós vamos aprender a aceitar as diferenças. É diferente você crescer com um irmão que veio do mesmo pai e da mesma mãe, que veio com a mesma cultura. Eu falo assim, da união de culturas diferentes. Então é no casamento. Tem lugar melhor do que esse pra gente exercitar a paciência? Porque é daí que vai nascer frutos. Frutos como a sabedoria, como respeito, reconciliação, perdão, cumplicidade. É no casamento que brota tudo isso. Porque assim, gente, paciência não é sobre você ser besta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é excessivo demais, mas é você ser perseverante. Então, antes de estourar com o seu cônjuge, se pergunte o seguinte: se eu perder a paciência com ele agora, o que é que eu vou perder? E então, se nós tivermos esse pensamento, essa pergunta, né? O que é que eu vou perder se eu perder a paciência agora? Talvez nós vamos conseguir alargar um pouquinho mais a medida da paciência, porque talvez o que se perde é muito mais significativo do que aquele momento, do que aquela circunstância, do que a toalha molhada em cima da cama. Se você entendeu isso que eu estou falando, que foi
Na verdade, eu tentei trazer um pouco do que o pastor falou, que eu achei muito pertinente esse assunto. Deixa aqui nos comentários. Eu escolho ter paciência. E compartilhe esse vídeo com aquele casal que você sabe que também precisa ter um pouquinho mais de paciência. Não é É assim, gente. É um dia de cada vez. Uma situação de cada vez. Né? Fica muito mais fácil se a gente pensar dessa forma. Não é fácil nem para um nem para o outro. Se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir. O vídeo é curtinho, mas muito válido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!